A paz de Jesus ressuscitado e o amor de Maria, a Senhora das Alegrias. Muito carinho ao seu coração que vive essa Páscoa. Meu irmão, minha irmã, meu compadre e minha comadre. Abençoada Páscoa para você e para sua família. Nós estamos vivendo tempos de grande alegria. O Senhor ressurgiu, Ele venceu a morte, venceu o impossível e nós precisamos acreditar. Nesse tempo de dor, de angústia, que de fato aquilo que parece ser impossível não é, porque para Deus nada é impossível. Ele que venceu a morte nos dá essa certeza. Nós iremos também vencer esse tempo de pandemia, esse tempo de dor. A palavra de Deus hoje, que nós vamos meditar, traz exatamente essa mensagem: esperança, confiança, porque Ele é Deus que não mente. É um Deus que nos dá a certeza da sua presença, da sua proteção, porque Ele está cuidando de nós. Quero contar uma coisa boa para vocês. Eu, seminarista Zezinho, estou aqui em Pouso Alegre, na minha terra natal, no meu berço, aqui em casa, junto com a minha mamãe Inês. E hoje a minha mãe fez uma experiência muito interessante. Ela acordou com uma vontade de cozinhar e fazer pão. Pão caseiro, ó, bom demais, não é? E ela então começou a pensar onde que está a receita do pão caseiro. E ela lembrou que essa receita estava escrita num caderno muito antigo, lá do tempo do Padre Matusalém, muito antigo, e que essa receita estava num caderno, então guardado num armário. Ela foi até o armário, procurou, revirou, achou esse livro de receitas, esse caderno de receitas, folheou e achou a receita certa que ela tanto queria e fez um delicioso pão. E foi muito interessante que ela estava fazendo, cozinhando, e depois colocou no forno. Durante todo o tempo ela ficava assim olhando para o forno, encantada, vendo o pão crescendo. E depois, quando ficou pronto, a gente já experimentou um pouco desse pão. Olha, tá divino, tá uma delícia. Inclusive, vou até mostrar para você aqui, ó, o pão, ó. Pão caseiro da mãe. Que delícia que ficou, ó. Saboroso com a manteiga, então fica ainda mais gostoso. Mas por que eu estou contando essa história, essa experiência, partilhando com vocês o que aconteceu aqui em casa hoje? É porque para passarmos esse momento, né, de pandemia, de angústia, de dor, e viver de fato a experiência da Páscoa, a gente está precisando dedicar-se mais a um grande livro de receitas. Que não é receita de bolo ou de pão que cresce no forno, mas é uma receita de pão da palavra, que é o próprio Cristo Jesus, que é o nosso próprio Deus. Esse aqui, ó, é o nosso livro de receitas. Nesse livro de receitas que conta a história da nossa salvação, da salvação da humanidade, é por aqui que a gente vai, ao folhear cada palavra, cada livro, encontrar esperança para vencer os momentos e, de fato, acreditar no novo amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Por tudo que está escrito aqui, eu posso crer no amanhã. Assim como minha mãe fez a experiência de procurar lá no livro de receitas, achar a receita e fazer o pão e depois se admirar com a beleza dele, que inclusive está uma delícia, essa também deve ser a nossa experiência como cristãos, como verdadeiros cristãos, que é sair muitas vezes da preguiça ou sair do Salmo 90 ou do Salmo 22, 23 e poder folhear esse livro de receitas que, repito, não é de bolo, nem de pão que acaba, mas é o pão da palavra que alimenta, que sacia a nossa esperança e o nosso coração. Assim, como a minha mãe estava lá olhando no forno e o pão crescendo, é como se o nosso Senhor olhasse para nós. Ao nos alimentar dessa palavra, o fermento vai crescendo em nós e nós vamos dilatando o nosso coração e vamos nos transformando em novos homens e novas mulheres. É assim, por meio dessa experiência, que a gente pode, de fato, acreditar no novo dia, no novo amanhecer, no novo amanhã. Porque aquele que não tem base na palavra de Deus, aquele que não conhece as histórias de sofrimento que este povo que está aqui dentro passou, que é o nosso povo, de fato, quando chega a tempestade, quando chega de fato os momentos de tormenta, não aguenta, porque não tem base na palavra de nosso Senhor. Isso é muito sério. Portanto, para a gente viver uma verdadeira experiência de Páscoa, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, eu convido você a pegar neste tempo a sua palavra e a meditá-la. Aqui vamos encontrar muitas histórias de um povo sofrido, mas de um povo que não perdeu a esperança porque Ele agiu,
porque ele transformou, porque ele devolveu a dignidade. A gente lembra que a história da salvação no povo que, como nós hoje, que estamos vivendo grandes momentos de angústia, de dor, o povo daqui também viveu. Vamos lembrar de Noé? Você se lembra o dilúvio? A terra destruída? Noé e sua família que foram salvos? E Noé estava preocupado quando que vai acabar tudo isso? E quando finalmente Deus traz a palavra para Noé dizendo que tinha chegado o fim, aquele tempo do dilúvio, e aparece um grande sinal no céu, o arco-íris, e Deus está dizendo: esta é a minha aliança convosco, Noé. A aliança de que não mais acabará o mundo assim com a água, mas eu te dando uma nova aliança de vida. É desse povo que vai existir. Que coisa mais rica tudo isso. O sinal do arco-íris para nós, aliança com Deus. E a gente precisa muitas vezes olhar para o céu e ver o arco-íris e sentir a presença dele. A presença de Deus que está vivo. É por isso que podemos acreditar no amanhã. A experiência de Jó, que sofreu tanto. A experiência do povo de Israel, que estava lá nas mãos dos egípcios. Eles eram escravos, mas por meio de Moisés, instrumento de Deus, atravessam o Mar Vermelho a pé enxuto e são libertos e vão rumo à Terra Prometida. Tantas histórias, como também no Novo Testamento. Nosso Senhor que vem, que cura os doentes físicos, mas também espirituais, que olha olho no olho, sem vergonha. Ele que estende as mãos, que bate na porta onde a maçaneta fica só para o lado de dentro, para que essa porta seja aberta para ele transformar o nosso coração. Enfim, tudo isso a gente conhece aqui na palavra de Deus. Mas para viver um novo amanhã, durante esse tempo de angústia e de dor, eu quero convidar você a abrir o Evangelho de São João. Exatamente no capítulo 14, dos versículos 12 a 19, a 18. 12 a 18. Essa palavra do Evangelho de São João é exatamente a despedida de Jesus antes de morrer. E aqui está a palavra que vai nos dar essa esperança. Eu posso crer no amanhã. Ele vive, ele está comigo, porque na sua oração de despedida, junto dos seus discípulos, junto daqueles que ele amava, ele rezou por nós e disse assim: em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu farei. Se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, que ficará para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e está em vós. Não vos deixareis órfãos, eu voltarei a vós. Olha que riqueza essa palavra de Deus, João 14, versículos 12 a 18. Não vos deixarei órfãos, vem o defensor, ou seja, o Espírito Santo. Minha gente, é palavra de Deus, ele não mente. É promessa que Jesus fez, a palavra viva, o pão vivo descido do céu, que nos alimenta e que dá esperança. Se a gente está angustiado, se está com medo, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, percebemos que não somos donos, não é, do mundo, da nossa vida, porque a gente está angustiado, não sabe o dia de amanhã. Aqui está a palavra de Deus que nos fala: não vos deixarei órfãos, eu cuido de você. Se me ama, se você segue os meus mandamentos e ama o outro, o seu irmão, porque assim você conhecerão como meus discípulos, aí de fato então eu vou também atender aquilo que você pede a mim. Então essa é a mensagem hoje, essa é a mensagem da esperança. Vamos ler, meditar a palavra de Deus e nunca esquecer. Ele promete, ele cumpre, assim como a aliança feita a Noé. Ele nos dá um novo arco-íris para dizer: a vida tem sentido porque eu estou com você. Que neste momento nós possamos ter essa certeza. Por meio desse livro de receitas, do pão da palavra e da vida, a gente vai alimentar o nosso coração para crer no novo amanhã. Que Deus te abençoe, uma feliz e abençoada Páscoa para você, para a sua família, para aqueles que você ama. E não se esqueça que nesse tempo vamos aproveitar cada dia para sermos, de fato, novas pessoas, como um delicioso pão que cresce no fermento da palavra, para, de fato, vivemos a experiência verdadeira da Páscoa. Fiquem com Deus
e com a Virgem Maria, que é de fato um arco-íris, porque ela liga o humano ao divino. É a esperança que nos trouxe Jesus.